Fala galera, tudo beleza? Estava meio corrido esses dias e não fiz nenhum vídeo para o canal. Estava ontem à noite lendo um texto de Berserk, onde Josiel Williams Ribeiro Bento fez uma análise psicanalítica da Era de Ouro. E eu trouxe o texto aqui na íntegra, e se você quer saber mais sobre isso, se liga no vídeo. Berserk é uma série de mangá escrita e ilustrada por Kentaro Miura, tendo sua primeira publicação em 1989. Situado em um mundo de fantasia inspirado em elementos da Europa medieval, Berserk acompanha a jornada de Guts, um ex-mercenário, agora um espadachim amaldiçoado que é forçado a vagar, sobreviver e buscar sua vingança. A história aborda diversos temas, possuindo uma profunda construção narrativa que nos permite visualizar diversos temas filosóficos e existenciais, além de outros conceitos. Dito isso, o intuito desse trabalho é analisar algumas passagens da narrativa histórica de Berserk sob um olhar psicanalítico, onde podemos observar algumas teorias de Sigmund Freud. A história acompanha a vida de Guts, um bebê adotado por mercenários após ser encontrado embaixo de uma árvore sob o cadáver de uma mulher enforcada, representando, nas crenças da Idade Média, o símbolo de mau auguro. Sendo criado pela sua mãe adotiva e treinado como um mercenário por seu pai e líder do bando, Guts passa por uma infância incomum, experienciando os campos de batalha desde cedo, a viver à mercê da morte e sobre os seus instintos básicos de sobrevivência. Realidade esta que é representada por um mundo cruel e repleto de violência. Neste ponto da narrativa, podemos perceber a relação que Guts desenvolve com sua espada, a utilizando não somente como proteção, mas também como companheira e fornecedora dos cuidados maternos e paternos, já que sua mãe morreu pouco tempo depois de adotá-lo, fomentando a crença do mau presságio. Logo podemos determinar que a espada se torna o objeto transicional na infância de Guts, de modo que esta supra as necessidades de ser amparado, da mesma forma que serve como ponte para a manifestação de suas angústias, sentimentos e frustrações. Através da espada de Guts, podemos perceber que o mesmo manifesta sua raiva, dor, ódio, tristeza e medo, e sua falta o faz sentir sem segurança no mundo em que vive. No entanto, a criança não só refere ao objeto como um meio de assumir uma ternura simbiótica, mas também os expõe a ataques e tentativas de destruição. Desta forma, o objeto funciona como uma ponte simbólica sobre o abismo vivenciado da realidade interna e externa. Por ser considerado amaldiçoado, Guts é olhado diferente por outros membros do bando e até mesmo seu próprio pai, que principalmente após a morte de sua mãe e a perda de sua perna, não podendo mais ser um guerreiro, passa a descontar todas as suas frustrações e culpa em seu filho adotivo, projetando-o nele. A projeção é um dos mecanismos de defesa elaborados por Freud. Tratam de impulsos desprazerosos que são expelidos para evitar a entrada de contato com o mesmo, sendo desconhecidos pela pessoa que projeta. Nesse caso em específico, seria a culpa e a raiva, que pertencem ao pai, mas são vistos por ele em Guts. A partir do momento quando é revelado a verdadeira situação em que Guts se encontra, que seu pai o odeia e todas as suas ações visam prejudicar seu filho do que favorecê-lo, a mesma parte por seus instintos de sobrevivência e assassina não somente seu agressor, como também aquele que considera seu pai, simbolicamente quebrando sua ilusão e admiração em um momento de fúria e desilusão. Após fugir do bando e ter matado seu líder, passamos a acompanhar Guts mais velho, trabalhando como mercenário temporário, atuando em diversos conflitos pela região, movido apenas pela sua vontade de sobreviver, até conhecer Griffith, o líder do bando do Falcão. Esse personagem que no decorrer da história se torna o antagonista principal de toda a série, ali se apresenta para Guts como alguém não só a ser admirado, mas até mesmo seguido pelos seus feitos, suas ambições e sua forma de ver o mundo, forma esta que Guts nunca teve até então. Desse modo, Guts passa a enxergar o bando com certa relutância como família, ao mesmo tempo que passa a se sentir
deslocado em estar colocado em um lugar que possui a sensação de não lhe pertencer, e sim a Griffith. Apesar desse sentimento, Guts segue as ordens de Griffith, construindo uma relação muito forte, sendo muito próximos, construindo uma relação sólida, embora possuam características muito diferentes, simbolizando a dualidade da pulsão de vida e de morte. Guts vive rodeado pela vontade de viver, mesmo que poupado de seus desejos, buscando apenas um dia de cada vez em torno das consequências de seus atos e das decisões do bando do Falcão. Mas nota-se uma chama criadora, uma vontade de existir. Em contrapartida, Griffith vive em busca de seu desejo absoluto, desejo esse que se conjura em forma de sonho, o sonho de possuir seu reinado e ter controle de todos ao seu redor, utilizando o bando para esse fim. Esse seria denotado como o simbolismo da pulsão de morte ao longo da saga, sendo este o causador de diversos aspectos destrutivos, fragmentando a vida e a realidade para que possa reconstruí-la. Além disso, utiliza-se de outros artifícios para controlar, manipular e até mesmo sacrificar em busca de seu sonho. Nesse momento da história, Griffith utiliza de artimanhas para poder conquistar mais influência para com o rei, aproveitando da inveja que o circula e de uma tentativa de assassinato, que faz com que Guts seja seu algoz e limpe seu caminho, assassinando seus inimigos para que fique mais próximo do rei e do trono. Para a psicanálise, Griffith viveria do princípio do prazer, que é regido pelo id, onde nele não existem inibições ou censuras, conceitos de certo e errado, e apresenta a busca à satisfação imediata de todas as necessidades, desejos e impulsos. Compreende-se, então, que o princípio do prazer desenvolvido por Freud direciona toda a ação psíquica e orgânica com a finalidade de alcançar um prazer idealizado, desconsiderando ou esquivando-se de frustrações. No entanto, temos a perspectiva de Guts, que começa a repensar sobre seu lugar do mundo, querendo conquistar algo próprio, sem estar à mercê dos desejos de Griffith. Para isso, acredita que tem que fazê-lo sozinho. Nosso protagonista então decide sair do bando, algo que Griffith não aceita, já que considera que Guts o pertence. Então, ambos duelam e com a vitória de Guts, Griffith se vê desamparado e frustrado por não obter Guts ao seu lado sob sua vontade. Agora Guts viveria em torno do princípio da realidade regida pelo ego, onde, apesar de ter que se submeter às suas vontades e desejos do id, ele funciona como um princípio regulador, já que modifica o princípio do prazer no que diz respeito aos meios percorridos para atingir satisfação, como também entra em contato com a realidade externa e social. Realidade essa submissa pela necessidade, escassez e pela luta da vida, levando em consideração elementos antagônicos, ele e outros, vida individual e vida coletiva. Após esses eventos, Griffith, completamente perdido e fora de si, acaba parando no castelo, jogando pedras na janela da princesa e eventualmente dormindo com ela. Esse fato é observado por uma das cuidadoras, que o denuncia ao rei, levando Griffith a ser torturado e mantido vivo por meses, enquanto o bando do Falcão é atacado no meio da noite pelo exército real, que agora os considera traidores. Enquanto isso, Guts se encontra distante, procurando um propósito, vivendo à mercê da espada, até que retorna para as proximidades do reino e encontra o bando do Falcão, que explica a situação. Guts se junta ao bando do Falcão e Casca para resgatar Griffith, que está sendo torturado. Ao encontrarem Griffith, todos entram em estado de choque ao ver a situação em que Griffith se encontra, tendo o corpo totalmente mutilado, tendões cortados, sem língua e outras lesões severas por todo o corpo. Guts se sente culpado por ter abandonado o bando e principalmente pela situação em que Griffith, o homem considerado esbelto e poderoso, está em um estado desumano. Nesse ponto, Guts define a si mesmo que irá proteger os remanescentes do bando do Falcão enquanto estão sendo caçados pelo exército real, após a invasão de resgate. O bando do Falcão se vê encurralado diante de uma margem, completamente cercados, até que Griffith encontra seu objeto sobrenatural, este que por um momento se ativa e inicia o ápice do primeiro arco da história, o eclipse. O eclipse surge à margem do lago,
o céu se escurece e as criaturas estranhas surgem por todos os lados, cercando a todos. E ao centro se eleva milhares de monstros que unidos formam uma estrutura do formato de uma mão. E então surgem do caos 4 membros que se autodenominam a Mão de Deus. Um dos membros da Mão de Deus informa que todos estão reunidos ali pela lei da causalidade do destino. Griffith foi o escolhido para ser o 5º dedo da Mão de Deus, mas para isso ele teria que sacrificar o que mais ama, o bando do Falcão. Neste momento da história, nos deparamos com a escolha de Griffith, onde que para tomá-la, os membros da Mão de Deus o sugerem mostrar sua verdadeira natureza, abrindo-o então uma visão de seu inconsciente e suas incontáveis experiências, vontades e desejos ocultos, regredindo a um estágio anterior. Para Freud, a regressão acontece se o objetivo final da função do desejo, a obtenção do prazer, encontra obstáculos para sua satisfação, ou seja, a frustração que se ocorre do contato do indivíduo com a realidade que se apresenta. Podemos destacar também que se há muitas fixações, a função do desejo torna-se enfraquecida e tem maiores dificuldades para resistir aos empecilhos externos e prossigam em direção ao seu destino final, ocorrendo mais chance de provocar regressão ao inconsciente. Assim, com a fixação de Griffith ao seu sonho, ele vislumbra seus mais profundos desejos, mas para obtê-los teria que abdicar de sua humanidade, dos seus laços criados com o bando do Falcão, do mundo e principalmente Guts, sendo estes seus obstáculos externos para se tornar algo absoluto. Assim o faz, proclamando as palavras "Eu sacrifico". Faz com que todos do bando, inclusive Guts, ganhem uma marca, e assim os demônios seriam compelidos a devorá-los, fechando o ciclo para o renascimento de um novo membro denominado Fento, movido pelo seu desejo e isento das normas sociais e morais, como também portador de um poder visto como absoluto, como membro da Mão de Deus. Simbolicamente, esse sacrifício representa Griffith se livrando dos seus aparelhos psíquicos, para que possa atender aos desejos de seu id, sem ser compelido a outros mecanismos. Ao se livrar de sua humanidade, Griffith se libera de seu ego, mediador das vontades do id, e do superego, impedidor dos desejos do id, portador dos valores, regras, normas sociais e morais introjetados no indivíduo. Após a morte de todos no bando, Guts se encontra preso por um dos demônios e Griffith, renascido como Fento, movido apenas por seus desejos mais profundos, abusa de Casca em frente de Guts, resultando em um dos seus maiores traumas durante toda a saga, fazendo com que o mesmo corte o próprio braço para tentar salvá-la. Nesse momento, vemos o protagonista lutando contra vários demônios até que misteriosamente chega o Cavaleiro Caveira, que o salva, conseguindo ambos escaparem do eclipse, encerrando o primeiro ato da saga. As consequências das ações de Griffith permeiam a história de Berserk e a vida de Guts de maneira que este vê apenas como motivação sua vingança, lutando e sobrevivendo a diversos eventos pós-eclipse, com o intuito de encontrá-lo e derrotá-lo, mas Griffith não se encontra mais no plano humano, ao menos por hora. Essa análise se dará a partir dos eventos do eclipse sobre a perspectiva de Casca, que logo após sobreviver junto a Guts aos acontecimentos do eclipse, se encontra em um estado diferente de antes, demonstrando comportamentos infantilizados, sem memória e fala, e apresenta uma fuga da realidade aparente, não sabendo discernir os acontecimentos da história com clareza, vendo sob uma outra perspectiva situações de perigo. Após ser abusada por Griffith durante o eclipse, podemos configurar uma situação traumática vivida por Casca, que por sua vez inconscientemente ativou mecanismos para proteger seu aparato psíquico diante a um evento extremamente forte, levando à ruptura do eu. Para contextualizarmos, primeiro precisamos entender a concepção freudiana acerca da mente humana, onde este define ser formada por um aparelho psíquico dividido em consciente, pré-consciente e inconsciente, sendo este último responsável por armazenar todas as nossas experiências e símbolos que temos durante nossas vidas, além de servir como um repositório que interage com outras instâncias psíquicas. Nele residem experiências que vivenciamos, mas que, por algum motivo, insistimos em reprimir.
Dito isso, Freud postulou a estrutura mental do homem dividindo em componentes que atuam de diferentes maneiras, definindo-os como id, ego e superego. O id é definido como a parte mais primitiva da mente, a parte da personalidade composto por energia psíquica que trabalha para satisfazer impulsos, necessidades e desejos sem preocupações éticas e morais, sendo mais evidenciado na infância, sendo seus desejos atendidos imediatamente. Já na idade adulta, o id é influenciado pelo ego e o superego. O ego é responsável por mediar e equilibrar as vontades do id e do superego de maneira racional, tendo partes conscientes e inconscientes que se conflitam para que uma decisão seja tomada. No ego também se encontram os mecanismos de defesa que têm função de se livrar inconscientemente de situações que possam provocar dor ou angústia psíquica. Por fim, o superego, encarregado de impedir as ações do id, baseando-se em regras, normas, valores e moralidade para atuar no ego de modo que censure o id, podendo ocasionar sentimento de culpa. Agora que tomado o conhecimento do aparelho psíquico, podemos entender o efeito na mente de Casca. Segundo Freud, o trauma é resultante de excitações excessivas no aparelho psíquico, motivado por acontecimento muito violento, movido por emoções fortes, onde o aparelho não consegue gerir maneiras à excitação psíquica. Assim, para a defesa do aparelho psíquico e o recalcamento desta energia, o meio demonstrado na história seria através da psicose. Na psicose, o ego rejeita a representação do acontecimento como se essa representação nunca tivesse existido, graças ao seu desligamento da realidade, sendo considerada uma defesa perigosa, mas bem-sucedida. Logo, podemos salientar que diante ao vislumbre de seus amigos sendo mortos, o caos e o sofrimento causado pelo eclipse desencadearam respostas de proteção da mente de Casca, regredindo a um estado aquém da realidade. No entanto, isso não significa que suas experiências foram perdidas, mas remanesce em um lugar profundo de sua mente, vindo à tona em seus sonhos de maneira simbólica, como representado em um dos arcos da história. Durante esse arco, novos personagens tentam recuperar consciência de Casca, visitando seus sonhos na tentativa de trazer sua consciência à tona. Para Freud, os sonhos são acontecimentos psíquicos que satisfazem os desejos inconscientes e também guardam as causas dos traumas que geram comportamentos problemáticos, ocultos no inconsciente das pessoas, onde estão guardados os desejos reprimidos. Desta forma, Freud definiu como conteúdo manifesto a experiência consciente ao longo do sonho, referindo-se àquilo que o sonhante se lembrar. Já o conteúdo latente adequa-se às ideias, desejos, sentimentos, emoções contidas que poderiam cessar o sono se surgissem claramente. O conteúdo latente pode ser formado por 3 elementos, sendo eles as impressões sensoriais, os pensamentos e as ideias às atividades do cotidiano, e por último, aos impulsos do id. Já o manifesto se torna resultado da união desses 3 componentes, resultando na experiência onírica. A elaboração onírica é definida como o processo que transforma os pensamentos latentes em conteúdos manifestos e conscientes, colocando-os sob uma distorção que os torna inacessíveis ao sonhador. Essa distorção de conteúdo é feita com o intuito de não permitir algo reprimido à consciência, sendo exercida na fronteira entre a estrutura inconsciente e pré-consciente, condensando, simbolizando e deslocando de seu sentido original. Além disso, nos sonhos acontecem outros processos definidos como condensação, deslocamento e simbolismo. A condensação apresenta vários elementos, temas, imagens e etc. Se unem a um só, de forma que se torne o sonho mais denso, representando várias cadeias associativas e se tornando uma tradução resumida dos conteúdos latentes. Já o deslocamento atua com a intenção de deslocar a intensidade dos elementos presentes nos sonhos, reduzindo-os a um baixo valor psíquico, valores que entrarão para o conteúdo dos sonhos. E por fim, o simbolismo, onde acontece a modificação dos pensamentos oníricos, propiciando ao sonho uma série de metáforas e dando certa poeticidade ao conteúdo manifesto. Processos observados na interpretação dos sonhos de Freud
podem ser observados na elaboração do processo do sonho de Kafka, assim como o conceito de dramatização, onde os fragmentos de sonhos simbolizados, condensados e deslocados da racionalidade são transformados em cenas, formando contextos para esses componentes, transformando-se em elementos distintos dos vividos como observado. É muito interessante vermos como Miura trabalhou na obra de Berserk. Josiel, que é o autor do texto, fez um excelente trabalho acadêmico. Eu só trouxe o texto e ilustrei com as imagens. Comenta aí se você já tinha lido Berserk com essa perspectiva que ele trouxe. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa um like. Obrigado por assistir e fui!